O agro ele não faz parte do BEST, é um setor que eu gosto muito, adoraria ter mais na minha carteira, até porque, vamos dizer, é uma das grandes fortalezas do Brasil, né, o setor agro, e é um setor que ele acaba tendo que lidar, as empresas que operam nele, com algumas variáveis um pouco incontroláveis, vamos dizer assim. É um setor que eu gosto. Você tem diferentes formas de estar exposto ao setor agro. Tem uma pergunta aqui muito boa do Daniel. Tem uma dúvida sobre o método Bassi. Se a estratégia se baseia em comprar consistentemente as mesmas ações por anos, elas farão sempre preço médio, né? E acabou que eu não consegui ler. Assim, o preço de entrada na ação não importa tanto. Ou seja, aquela velha história de preço não importa, né? Ô, Daniel, vamos lá. Qual que é a questão aqui que a gente tem, né? A primeira coisa é que quando você está fazendo um investimento numa empresa, o que interessa é o preço que você vai pagar por ela, o seu capital, em relação ao preço que você vai pagar por ela. Então, imagina um aluguel de um imóvel, para facilitar na sua cabeça. Né? Se você paga muito alto por esse aluguel, ou pela compra desse imóvel, por exemplo, você está comprando imóvel, você pagou muito alto, o seu aluguel, quando você colocar no mercado, vai ser o quê? Vai ser muito baixo. Então, você procura o quê? Você procura um preço baixo do imóvel, né, para ter um retorno alto. Então, quando a gente está falando de ação, é a mesma coisa. O valor que você vai receber em dividendo, né, vai ser em função do preço que você paga. Então, quanto menor for o preço que você paga por essa empresa, maior vai ser o seu dividendo, o seu yield, que a gente chama, né? Então, a gente começa procurando 6%, mas chega muito mais do que isso com o passar do tempo. Então, é uma linha de corte. A gente exige que tenha um retorno de pelo menos de 6%. Então, para eu ter esse retorno, eu não posso pagar muito alto, porque senão vai sair dessa métrica, né? Então, eu procuro empresas que me dão uma margem de segurança maior nesse preço para que a gente tenha esse retorno alto. E aí, o que acontece? Outro ponto interessante é que as ações, os dividendos são pagos em função do número de ações. Então, se você quer ter mais dividendo, recebendo mais dividendo, o que tem que acontecer? O preço tem que cair para, consequentemente, você comprar mais ações e receber mais dividendo. Tá? Então, assim, é a mesma coisa. Toda semana você precisa ir no supermercado fazer compra de tal coisa. Né? Você vai torcer para toda semana você chegar no supermercado e os preços dos produtos que você precisa comprar de forma recorrente estarem mais altos ou mais baixos para você fazer preço médio para cima ou para baixo? Né? Então, assim, é muito similar. O que vocês têm que pensar, pessoal, é que o que você vivencia no seu dia a dia, tá, na economia real, a Bolsa de Valores é a mesma coisa. Se não faz sentido você pagar por um produto mais caro que você compra toda semana no supermercado, por que você, como um investidor de longo prazo, que está tentando uma renda a partir de dividendo, vai pagar mais caro? Então, tem sempre essa função, relação preço, né, com retorno. Então, assim, pessoal, o preço não importa. Não existe isso. Tudo na vida nossa importa. E é claro que você vai fazer preço médio. Se a gente está comprando, né, uma coisa para longo prazo, você vai fazer preço médio sim, né, mas desde que atenda aqueles critérios que você estabeleceu para que você tenha um retorno adequado em cima do preço que você está pagando. Eu acho que você ia completar alguma coisa aí, Fabião? Não, acho que tá certíssimo. Não ia completar, não, Jean. Tá perfeito. Eu ia falar só do Rodrigo M. Ele falou: faz 3 anos que não vem da ação nenhuma depois que entrei nessa. Boa, Rodrigão. Perfeito, cara. Perfeito. Eu queria responder uma pergunta antes do Jean pegar a última. O Miguel Nassur, ele perguntou qual que é a opinião de vocês sobre o setor agro. Miguel, boa pergunta. O agro ele não faz parte do BEST, eu diria que por uma razão principal. É um setor extremamente cíclico, né? E é um setor que ele acaba tendo que lidar, as empresas que operam nele, com algumas variáveis um pouco incontroláveis, vamos dizer assim. É um setor que eu gosto. Você tem diferentes formas de estar exposto ao setor agro. Você tem desde empresas, por exemplo, que compram terras, desenvolvem e revendem, passando por empresas que são donas de terras agrícolas, produzem algodão, soja, milho, etc., como uma SLC da vida. Você tem empresas altamente expostas ao agro, como é o caso da Rumo, uma ferrovia uma empresa, aliás, de ferrovias,
que atende boa parte do escoamento da produção do agro no Brasil. E você tem empresas que, no meu ponto de vista, é o que eu mais gosto, de características mais voltadas à energia. Então, por exemplo, uma empresa que eu tenho na minha carteira é a Cosan, e a Cosan ela pode, sem sombra de dúvida, ser considerada uma empresa agro, né? A Raízen, que é uma controlada dela, é a maior produtora de etanol do mundo, ela exporta 60% da sua produção de etanol hoje, e é uma empresa que, assim, tem uma exposição muito grande a esse setor, a esse segmento, mas, ao mesmo tempo, ela tem a área de distribuição de combustíveis, ela tem algumas iniciativas ligadas à inovação, como, por exemplo, o etanol de segunda geração, que conseguem fazer dela uma empresa mais blindada, uma empresa mais imune a essas oscilações. Então, respondendo a sua pergunta, é um setor que eu gosto muito, adoraria ter mais na minha carteira, até porque, vamos dizer, é uma das grandes fortalezas do Brasil, né, o setor agro, mas eu acho que você tem que escolher com cuidado e, antes de mais nada, com uma margem de segurança adequada, sendo que os dividendos eu acho muito importantes nessa escolha, porque sem eles você acaba ficando desprotegido dessas oscilações. Vai lá, gente.